comentando aqui nos bastidores, eu estava falando de uma senhora, eu não vou falar o nome, porque ela vai saber que eu vou estar falando dela, mas eu prestei um serviço durante algum tempo a um condomínio, onde ela, todos os dias, ela descia para a administração ou para a portaria para poder ficar fazendo ou reclamações ou conversando, batendo papo comigo, como gestor naquela ocasião, ou com o pessoal da portaria. E aí ela tinha sempre 5, 6, 10 reivindicações dela como moradora, e todos os dias que ela ia, ela sempre falava as mesmas coisas, mas um dia ou outro ela falava um assunto ou tratava de um assunto que era uma novidade. E aí, eu estou lá trabalhando, nem sempre eu podia parar para poder atender, para dar essa atenção a ela, e eu dizia assim, dona fulana, ó, eu estou aqui, estou lhe ouvindo, mas não vou poder parar o que eu estou fazendo para poder lhe atender. E aí ela, não, tudo bem, fique tranquilo. E aí ela ia falando, destrambelhava a falar, e em algum momento ela falava sobre uma situação que era importante. Eu digo, ó, isso ela não tinha tratado antes. Aí eu anotava sempre no caderninho para poder buscar essas informações e tentar agir. E aí depois eu percebi, na verdade, que ela era uma pessoa que ela tinha uma necessidade de estar com alguém, porque ela morava só, não era só, tinha um companheiro, mas o companheiro passava muito tempo fora do apartamento e ela tinha carência de atenção, de diálogo. E aí, quando eu não estava na administração, cuidando da gestão do condomínio, aí ela ia para a portaria. Então, na portaria, ela conversava com o porteiro, os porteiros já estavam por aqui com ela, porque eram os mesmos assuntos e tal, o pessoal não tinha a mesma paciência. Aí, um dia eu cheguei e conversando com eles, até em uma reunião com os colaboradores, eu citei, disse, ó, ela tem uma necessidade de conversa, atenda ela, ainda que você não esteja focado diretamente para a fala com ela, mas pelo menos você ouça, né? E aí é importante a gente se colocar, essa empatia de se colocar no lugar do morador para poder entender. E um outro caso interessante foi de um porteiro, Deus o tenha num bom lugar, uma pessoa muito gente boa, e aí ele fez uma reclamação para um amigo meu, né? Ele chegou e disse assim, poxa, seu fulano, dona fulana do apartamento tal, ela, essa noite passada, ela mandou um prato e um copo, né? E aí tinham 2 pães e um copo tinha um café com leite. Aí ele disse, poxa, seu fulano, que bom que ela fez isso para o senhor, né? Uma empatia, mostrou que gosta do senhor. Aí ele disse, mas eu tenho uma reclamação a fazer. Aí o cara perguntou, uma reclamação? Ele disse, qual é a reclamação? Ele disse, porque o pão não tinha nem presunto e nem queijo. Cavalo dado dos olhos deles, né? E aí ficou gravado. E olha que esse caso tem mais de 30 anos que aconteceu isso, cara. E toda vez que eu me lembro disso, eu dou risada com a situação. Porque ele achava que era uma obrigação dela de dar o pão com queijo já e que presunto. já que deu bem qualidade. completo. Né? Nós temos um cliente em comum, né? Eu e o doutor Adriano, que um morador, ele teve a luz cortada, né, por falta de pagamento, e aí ele teve a brilhante ideia de pegar uma régua com, né, várias conexões e sair pela porta dele, ir lá no corredor do condomínio e ligar numa tomada que estava disponível e ficar ali dias usando. Até que alguém percebeu o que é essa extensão aqui. Quando foi ver, o cidadão estava usando lá a geladeira, estava tudo ligado no mesmo lugar, e ele foi levando assim, né? E assim, quando foi questionado, ainda não gostou, achou que, né, que poderia acontecer isso. Do condomínio, né? Eu pago por isso, né? Eu também já fui síndico de um condomínio que antes de eu pensar em trabalhar com condomínio, eu fui síndico com morador, e aí a gente teve uma situação também que o salão de festa foi disponibilizado para um evento, e aí quando a pessoa foi lá, né, organizar para o seu evento, o freezer estava lotado das coisas que a gente guarda na geladeira normalmente, né, de tudo, né? E aí a pessoa, não, o que é isso aqui? Quando a gente foi procurar saber, não, o morador, a geladeira dele deu problema, estava aguardando o reparo, e aí com a brilhante ideia, pegou a chave com o porteiro, pegou as coisas, desceu e colocou tudo dentro do freezer, e assim, e depois se incomodou, achou ruim, né? E, como se diz, ser chamado a atenção e ser determinado que retirar essas coisas ali. Então, assim, a gente fica vê de tudo, né? A gente consegue visualizar essas coisas a todo instante. São moradores querendo se aproveitar de uma situação ou de outra, ou o porteiro ou a SG
que acaba abrindo um precedente para um e acaba não abrindo precedente para outro. E como síndico profissional, a gente tem que ser isento de qualquer relação nesse sentido. A gente tem que usar a empatia, mas a gente tem que sempre seguir o que a legislação diz, a convenção, regimento, e aí está dentro daquela situação da utilização da tomada. E aí eu tenho um caso parecido de um morador que ele não usava constantemente, mas uma vez na semana ele tinha uma pessoa que ia ao apartamento dele para poder passar roupa. E aí naquele dia ele pegava a extensão dele, conectava na tomada do condomínio e a pessoa passava a tarde toda passando roupa dele. Ou seja, ele sabia que era o maior pico de energia dele naquele momento, ele utilizava disso. Então, ele fez isso até ser descoberto. Quando ele foi descoberto, logicamente, houve uma notificação, ele não gostou, né? Achou que era direito dele de utilizar a energia do condomínio, né? E aí a gente passou a fazer uma avaliação se ele continuava utilizando. Todas as vezes que aquela senhora ia, a gente já sabia qual era a função dela no apartamento, sempre ia um funcionário, ou a gente, como gestor, dava uma passada lá para poder ver. E aí eu sei que não houve a necessidade da gente chegar ao ponto de multá-lo, né? Mas ele parou de utilizar e aí foi tranquilo nesse sentido. Carro elétrico também, né? A gente tem um caso também de um condomínio que a gente prestou, né, serviço, e o camarada comprou um carro elétrico e não tinha nenhuma estrutura, instalação ali para fazer o carregamento lá do veículo, né? E aí ele teve a brilhante ideia de fazer a ligação e puxar um fio do poste da rua, né? Assim, então, assim, ele foi além ainda, né? Ele não usou do condomínio, ele fez um gato, sim, né? Então a gente é um condomínio grande, né? Que as garagens são descobertas. Então, por ser um condomínio grande, tem poste da Coelba dentro do condomínio. Então, o cidadão foi lá, puxou lá e ligou e ficou. Ali foi, assim, a maior economia possível ele teve, que é o carro elétrico e a energia ele não paga. É o cúmulo do absurdo. Tem essas situações aí. A gente vê, às vezes, algumas distorções, né? Que aí já mistura com outros temas, né? Que são situações que quando chegam pra gente, assim, torna menos sofrível a função do síndico, que diverte um pouco também, né? Tem um lado positivo, o lado cômico da história. Daniel, assim, a gente provavelmente ficaria ainda mais algumas horas aqui falando sobre os diversos outros assuntos aqui. Hoje ele bateu recorde, deu 1h10. Mas eu disse a vocês para não deixar eu falar que eu falo demais. Então. Não, mas foi ótimo e inclusive agradeço aí mais uma vez aí a sua participação, a sua vinda aqui ao podcast. A gente tem certeza que para quem está nos acompanhando aí, que foi muito enriquecedor aí, muita informação relevante, informação importante para todos, né? Assim como para nós aqui também, e aproveito até para também agradecer a você que está nos acompanhando até aqui, né? Pedir a você que, se você chegou até aqui, que curta aí o episódio, compartilhe para quem você acredita que pode também se interessar por esse tema e que pode vir a ter, né, um ganho aí com as informações que a gente tratou aqui nesse episódio, né, e dizer a você que a gente está toda semana aqui trazendo um tema novo, trazendo um tema de relevância para a gestão condominial. E vamos deixar também na descrição desse vídeo os contatos de Daniel Júnior, tá? Para quem se interessar, faça o contato com ele, né? Peça uma proposta, né? Tenha uma conversa, né? Contrato, né? Temos certeza que aí de primeira linha aí no mercado aí. Se o seu condomínio está, né, nesse ponto aí de cogitando aí a contratação. A contratação não, né? Como a gente falou aqui no episódio, a eleição aí, a outorga de um síndico profissional, que o Daniel vai poder ajudar você, sem sombra de dúvida, nesse propósito aí, né? É um profissional
já com muitos anos de estrada e que a gente conhece aí a qualidade do serviço. Aí só um detalhe, assim, a gente não falou, mas vou falar aqui no encerramento, que é importante, né?